O direito constitucional é um dos pilares, se não o pilar, do Estado democrático de direito. Ele é usado, ele é utilizado e, às vezes, até muito utilizado na atual conjuntura do Brasil. Para falar sobre esse assunto, o professor Leandro Pial. Boa noite. Boa noite, professor. Convidado aqui da bancada do TV Guerra. O professor ele é o titular da cátedra, né, de Direito Constitucional aqui da Faculdade de Guerra e vai falar sobre Direito Constitucional. O que essa disciplina tão importante tem a nos dizer sempre por conta de tudo o que nos acontece. Professor, o que seria de nós sem o direito constitucional? Bom, Conrado, eu vou começar aqui falando um pouquinho. Eu acho que eu vou falar aqui no podcast o que eu falo para o aluno, meu aluno, né? O primeiro dia de aula, quando a gente está batendo, ele começando um namoro, né? Paquerando, eu falo para o meu aluno que o direito constitucional para o aluno de direito, para aquela pessoa que vai usar o direito, ele está para o direito como, por exemplo, a anatomia está para a medicina. Tá? Ok? É a base. Né? A gente não pode imaginar um odontólogo, um médico, um fisioterapeuta que não esteja, né, ali fazendo uso da sua da anatomia por um todo, né? O odontólogo da anatomia facial, o fisioterapeuta da anatomia dos músculos, né? O direito constitucional é essa base do direito. E o que seríamos de nós sem o direito constitucional? Bom, o direito constitucional, ele faz surgir o direito, né? Então, a Constituição, que é o objeto ele faz surgir o direito. Então, assim, estaríamos numa situação de justiçamento, não de barbárie. Justiça. Barbárie. Justiçamento, não é barbárie. A barbárie, né? A gente vê que quando sai da democracia, os pilares constitucionais... Como é que a gente sabe que o país não é uma democracia? Os pilares básicos, quais são? Você tem... Estou falando aqui com um homem da comunicação. Você tem liberdade de expressão? Não tem. Liberdade de imprensa, muito menos. Houston, we have a problem. Né? Nós temos um problema, né? Liberdade. Como está sendo o uso de ferramentas básicas do cidadão, como o habeas corpus? Né? Existe inquérito. A polícia, ela conduz de uma forma... O Ministério Público, ele atua, ele trabalha em conjunto com a polícia utiliza dos meios legais. É óbvio, a gente não quer esperar nunca que a polícia seja delicada, tá? Não é essa a questão. Mas assim, ela tem que agir, dentro dos preceitos constitucionais. E esses preceitos constitucionais, o artigo 5º da Constituição está lá, que é o maior artigo da Constituição, é o artigo 5º. E no artigo 5º está lá desde a proibição de tortura, função social da propriedade, o direito à herança, suas dívidas não podem passar da sua pessoa. Então, seus filhos não podem ser cobrados da sua dívida. Seu irmão, olha, o irmão do Conrado lá é mais 5, vamos cobrar dele. Não, infelizmente, meu filho. Elas são personalíssimas. Personalíssimas. E vai tudo, né? Até o artigo 5º da Constituição, que é os direitos e garantias individuais, traz até uma coisa nova, uma inovação, que é a celeridade do processo. Os processos judiciais têm que ser rápidos. O que muitas vezes não acontece, né? Justiça. Quando o doutor Ulisses bradou a Constituição, né, presidindo a Assembleia Nacional Constituinte, aquele momento histórico. A gente vê que muitas das coisas preconizadas pela Constituição Cidadã, em alguns momentos elas patinam, elas deixam de alcançar como deveriam a proteção do cidadão. Mas ainda assim, de toda forma, como é que o senhor enxerga o Brasil depois de 88, com todos os cataclismas políticos e econômicos que tiveram depois disso, porque não foram poucos, né? Em 92 nós tivemos, né, o impeachment do Collor, aí depois em 16 nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, e essa ameaça à democracia que o país sofreu nos últimos anos, enfim, tudo isso forma um caldeirão que testou muito
a exaustão e talvez no limite a força da nossa Constituição, a força das nossas instituições e, sobretudo, a Suprema Corte, que é a guardiã, digamos assim, da Constituição. Como é que o senhor vê o Brasil nesse contexto depois de 88? Então, eu acho que a gente pode até fazer uma coisa antes disso. Nós temos um pouco mais de 500 anos de país, e se a gente fizer uma contabilidade histórica, não temos 100 anos de democracia líquida, sabe? Aquilo assim, você pega os 500 anos, espreme, não vai ter 100 anos nós não temos nem 1/5 do nosso país de democracia. Então, primeiro a gente vai ter que ter um pouco de paciência com o brasileiro, com o Brasil de forma geral, assim, a gente às vezes quer comparar, é até engraçado, quer comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos. A Constituição de 1789, antes dela já havia democracia. Um conceito de democracia nos Estados Unidos. O Brasil... E eles vamos trazer para a atualidade, a democracia lá está sendo testada. Sim. Está sendo testada. A democracia é testada em todos os países, né? Exatamente porque ela é o parâmetro, né? Então, o Brasil, em especial, a gente tem que deixar bem claro, ele teve rasgos, né, de tempo, às vezes pequenos, onde a democracia estava vigendo. E não era uma democracia como a de hoje, que aí nós vamos chegar na 1988. 1934 trouxe, por exemplo... Voto feminino. Mas o voto feminino opcional. Então, vamos deixar bem claro. Que, na verdade, foi o Código Eleitoral de Getúlio Vargas, né, em 32, e aí a Constituição, um pouco constrangida, o poder, né, poder infraconstitucional, o poder legal, trouxe o voto à mulher, ele veio lá e trouxe, mas opcional. Então, vamos lembrar que um homem... Mas só interrompendo, o Vargas passou o mel na boca da sociedade em 34 e depois em 37 veio com o Estado Novo. 3 aninhos, Estado Novo, fascismo, né? O que é bom durou muito pouco. Então, o que é bom dura pouco. É engraçado, gente. Daqui a pouco eu queria falar sobre isso, mas é interessante. Então, em 46 a gente pode ver uma democracia um pouco mais robusta, muito parecida com o que temos agora, mas não igual. Tempos regem acto, né? O tempo rege o ato. Então, a gente não pode comparar uma democracia florescente como a nossa, com um nível de entendimento que nós temos hoje, até a questão da igualdade de gênero, né? Com 46. Em 46 ainda vigia o termo mulher honesta. Pois né? é. Então, estava ali. Um termo completamente código, né? chauvinista, né? Mas na época... Era da realidade ninguém daquele importava tempo. Com isso, né? Ou importava, mas ainda não tinha voz para dizer sobre isso. E aí, a Constituição de 88, ela traz... A nossa Constituição, talvez, seja a melhor Constituição criada e promulgada do século passado. Talvez ali com a Constituição mexicana, com a Constituição portuguesa, a da Áustria, mas assim, em matéria de evolução dos institutos, não tem uma Constituição melhor que a nossa, a de 88. O problema é que ela é no Brasil, né? Então, aí nós vamos só avançar um pouquinho, só para a gente analisar. E essa plenitude dessa Constituição de 88 é que conseguiu com que o país resistisse a esses cataclismos políticos pós-88. Ela foi o sustentáculo, foi ela que segurou a onda, digamos assim. Ela que conseguiu suportar, em nome do cidadão, da liberdade, porque tudo que aconteceu no país depois de 88, né, de lá para cá, até nos últimos anos agora, se não fosse a Constituição e a Suprema Corte fazendo que ela fosse cumprida, em certa medida, nós poderíamos estar numa situação muito pior. Então, com todos os solavancos que nós tivemos, o senhor considera que a Constituição foi o grande dique aí para impedir que essa represa do autoritarismo estourasse? Sim.
Até porque, quando a gente pensa na Constituição de 88, a gente só pensa nos 3 poderes. Mas aí é um pensamento pequeno, porque a Constituição é muito maior. Por exemplo, a nossa Constituição traz como um poder autônomo, não está ali no artigo 2º dos 3 poderes harmônicos entre si, mas um poder que não está em nenhum dos 3 poderes, que é um Ministério Público forte. Ele não pertence ao Judiciário, ele não pertence ao Executivo, ele não pertence ao Legislativo. Entendeu? Não chega a ser um poder, tá? Ok, no conceito clássico, né? Até de Montesquieu. Mas a Constituição de 88, ela separa, por exemplo, a Advocacia da União do Ministério Público, que eram coisas... que se confundiam. Então, quer dizer, o Ministério Público não sabia se ele defendia a União ou o cidadão. E, às vezes, esse conflito de interesse era terrível. Com certeza. Tá? Ok? Isso nos estados também. Existe o Ministério Público Federal e Estadual. Então, Defensoria Pública como um poder à parte. Quer dizer, a pessoa que é hipossuficiente, ela tem o direito a uma OAB forte, uma OAB robusta, no qual, por exemplo, a OAB ela tem a titularidade para ingressar com as ações de constitucionalidade. Esse tripé, promotor, juiz e advogado, que não tem uma hierarquia, isso está claríssimo na nossa Constituição. Então, de novo, é muito maior do que a democracia pintada e desenhada, delineada para os 3 poderes. A nossa Constituição inovou em muita coisa. Nossa Constituição separação de poderes, separação de atribuições e os valores que ela defende. Então, olha, um exemplo. Brasil, né? Eu tenho a felicidade de ter sido 17 anos da Eletronorte, advogado da Eletronorte. Então, eu conheci o norte do país todinho, uma boa parte do Nordeste, e andei em lugares assim, que é o Pedra Branca do Amapari, o Oiapoque, eu consegui chegar lá, fazer uma audiência, o Oiapoque é o extremo norte do Brasil, né? E é um país muito rural, muito grande, e a Constituição trouxe no artigo 186 a função social da propriedade. Hoje, nós temos o combate à condição análoga de escravo, a escravidão laboral nas fazendas, graças à Constituição de 88. Eu sou anterior a ela e eu me lembro bem de ir nas fazendas lá da minha cidade natal, né? De amor, porque eu nasci em Brasília, mas eu tenho um amor por uma cidade natal de Paracatu, que é pertinho, né? Eu falo até que Brasília é a capital, é a cidade satélite maior da grande Paracatu, sabe? Entendi. Mas assim, ir lá em algumas fazendas e a gente vê que o entre aspas, peão da roça, que o pessoal falava que, na verdade, ele era um trabalhador rural, ele não tinha salário. Ele vivia ali como um colono. Né? Isso é uma coisa que, inclusive, aconteceu um século antes e nunca se corrigiu. A Constituição que corrigiu isso. Professor, e todas essas correções, todas essas defesas, esse alcance para fazer uma justiça social real a partir desses direitos e deveres criados e previstos e preconizados na Carta de 88, por que ainda assim? Existe uma frase que eu acho genial, né, que diz que a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Por que ainda assim, há sempre uma turba interessada em atravessar o Rubicão e fazer com que as leis mais fortes do país sejam ameaçadas e não respeitá-las? Isso é natural da civilização, é natural da sociedade e é por isso que tem que existir constituições fortes e supremas cortes fortes? Então, vamos lá. O que eu posso te dizer, Conrado, é que é natural do ser humano querer o poder. O poder é uma coisa inebriante. E mais do que tudo, a história é cíclica, né? Ela mostra. Então, temos impérios de tempos em tempos. Né? O Império Romano, ele predominou por muito tempo. Acho que o cristianismo começou a minar ele. Depois veio os
os bárbaros, as invasões bárbaras, o mundo se fechou na Idade Média, mas vamos lembrar que, por exemplo, no mundo mais oriental, porque a gente estuda muito a história da Europa ali, né? Porque nós somos eurocêntricos. Eurocêntricos, mas ali no Oriente, Japão, China, nos países mais orientais, nós tínhamos grandes dinastias, impérios poderosos e também feudais, né? E ali tudo muito centralizado. Então, vou deixar claro que quando o meu filho tiver a minha idade, vou fazer 50 anos esse ano, em outubro, ele vai ver movimentos em prol do autoritarismo. Isso é normal. Vamos trazer um pouco mais para cá. Como foi a década de 30 no mundo inteiro? Sim. Entendeu? Ou como foi a década de 60? É isso, exato. 30 anos depois. Exatamente. 30, cíclico, cíclico, vai e vem. E é por isso que os países, as nações, precisam ter leis fortes. Fortes no sentido de protegerem os valores mais caros ao Estado democrático de direito. Sem dúvida. Hoje eu vejo assim, um protagonismo do Supremo Tribunal Federal, mas isso é normal também. É um protagonismo ou é uma consequência? É um protagonismo que nasce de uma consequência, mas eu também vejo isso, é normal, na medida em que é cíclico. Quem tem mais tempo de vida percebe, por exemplo, que no começo da década de 90, quando veio a Constituição, o presidente não tinha muita palavra, não tinha muita força. Tá? Nós vivíamos num quase parlamentarismo, ok? Então, a gente vai ter um pouco mais de presença, de pulso do presidente da República ali com o Fernando Henrique, mas mais ainda com o Lula. E aí a gente também tem uma predominância do presidencialismo ali no começo da década passada. E agora, por essa polaridade que a gente tem, né? Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, e é uma coisa assim, até muito doentia que a gente vive no nosso país, né? De você buscar você tem que classificar alguém em algum lugar. Pois é. É tristíssimo, né? E aí é uma visão dicotômica que ela só favorece a estrutura de dominação totalitária, enfim. Enfim, no fim do dia, né? Acho também que o próximo desafio nosso não é qual vai ser os poderes que vão predominar. Qual dos poderes vai predominar, porque sempre isso acontece, Conrado. Isso é normal, ok? Tá? É normal para uma democracia nova. Novamente, o Brasil é uma criança na questão da democracia. O Brasil ele está naquela fase de uma criança assim, de uns 8 anos de idade, que está começando a aprender que tem responsabilidade. É uma criança na democracia. Então, é normal que predomine os poderes, né? Mas é um desafio futuro nosso. Isso aqui, ó. Me empresta seu celular. Isso é um desafio. Entendeu? Acima dos poderes hoje nós temos, por exemplo, as redes sociais, nós temos as big techs. Isso ainda é uma coisa que a gente precisa discutir. Não está regulado isso. Não. Tá também temos que discutir o quanto deve ser regulado e como deve ser regulado. Não, por exemplo, mas como é que a gente vai discutir regulação de redes sociais, regulação das big techs, se a gente não consegue dialogar? Esse é um problema. Por causa disso também. Sim, porque aí, né, é a trágica função dos algoritmos, né? Nos separar, nos tornar inimigos para que alguém ganhe com isso. Porque vende muito, né? Porque vende muito. Né? Lembra quando a gente era mais novo, né? A crítica que se falava do Jornal Nacional, do Jornal da Record, nem era... A Record não tinha, mas era o Jornal da Manchete. Que só procurava-se noticiar as notícias, os desastres. Ou a morte de alguém. Por quê? É o que vende. Entendeu? Ninguém vai... Eu queria noticiar, olha, hoje uma pessoa plantou, sei lá, 3 quilômetros de flores.
Mas o ser humano ele não quer. Isso no jornalismo é muito claro, isso, né? O ser humano gosta Só de que treta. nós temos que ter a sessão das boas notícias lá de qualquer forma, porque senão. Mas a função do jornalismo. Não, eu não critico o jornalismo, eu critico o ser humano. Entendeu? E os algoritmos, as redes sociais que não tem nenhum tipo de controle, elas precisam, as big techs especialmente, né? Eu queria saber se o senhor concorda com isso. Elas têm que, sim, se sujeitar ao ordenamento jurídico do país onde elas estão. Ponto final. Sim. Um país do Estado democrático, do Estado constitucional, não pode permitir que simplesmente uma big tech chegue e faça o que bem entenda, fora dos preceitos legais daquele país. Sim, sim. Isso é verdade, até porque um tempo atrás nós estávamos passando por uma questão da censura realizada, por exemplo, pelo Instagram. A censura realizada pelo Facebook. Até então, inclusive, se atribuía muito, assim, o fato de que o Mark Zuckerberg era progressista, né? Então tem todo aquele negócio. Ele deu uma guinada violenta. Pois agora, mas né? assim, veja bem, né? Aí agora, aqueles que não são progressistas já gostam da Meta, mas assim, eu acho que, na verdade, houve um avanço muito grande quando a Meta parou de, entre aspas, censurar fake news, porque não é a função dela. A função dela é do Estado. Você está entendendo? Então, assim, é um problema seríssimo que nós encontramos. Mas o Estado tem que não é censurar. Não é censurar, não. Ele tem que censurar, pelo amor de Deus. Né? Até porque está no artigo 5º da Constituição a proibição à censura. Mas é preciso regular, porque fake news destrói a democracia. Sim, mas aí, quem que estava fazendo isso antes? As big techs. Entendeu? E aí isso não pode. Porque aí tem um controle de interesse ali. Até onde que ele vai controlar isso? Quem tem que regular isso é o Estado, porque as fake news destroem o Estado, a nação, e destroem a própria sociedade. É um problema seríssimo hoje. Seríssimo. Mas você sabe que eu acho que a desinformação, ela existe hoje por causa do excesso de informação. Entendeu? A desinformação, ela é inevitável. Ela é inevitável, porque é o seguinte, qual era a quantidade, Conrado? Você é um jornalista há quanto tempo já? 30 anos. Você tem 30 anos. Olha a quantidade de informação que você lida hoje, diariamente, era o que você lidava, às vezes, no mês, cara. Hoje é impossível lidar com tudo. É impossível. Entendeu? E isso criou uma hordas, legiões de desinteressados por aprofundamento. O sujeito pega ali uma manchete ou recebe uma informação por WhatsApp e já espalha aquilo sem sequer questionar. Perfeito, isso é verdade. Se isso realmente é verdade, verificar. Ou seja, é por isso que a regulação num Estado constitucional, ela tem que, o nível, como vai ser, mas tem que ter, porque não pode ser uma coisa simplesmente sem nenhum tipo de olhar legal, porque vira uma barbárie, como já é uma barbárie digital. Né? Professor, e para a gente encerrar, o direito constitucional é uma coisa assim muito ampla. Para os alunos, qual o peso para um estudante que faz direito, sem demérito para outras disciplinas, como ele deve enxergar o aprendizado e a importância do direito constitucional aqui para o aluno de direito, da Faculdade de Guerra, de qualquer outra instituição, na formação dele para um futuro profissional do direito, seja advogado, seja uma carreira jurídica, enfim. Perfeito. Olha, eu vou retomar aquilo que eu disse no começo. O mais básico do direito é o direito constitucional. Você não é um penalista que vai conseguir ser um advogado, bom penalista, um bom promotor, um bom juiz de vara de execução criminal, né, de VEC, se você não dominar o direito constitucional. Porque boa parte dele, inclusive do direito penal, está na Constituição. A mesma coisa o civil. Por exemplo, hoje um advogado que vai tratar de direito agrário, ele precisa saber o artigo 186 da Constituição, função social da propriedade, senão ele vai ter problemas sérios. Né? Quando é que uma invasão é possível? Quando não é uma invasão, é uma tomada? Como lidar com o INCRA? Então, da mesma forma, o direito de família tem uma extensa parte do direito de família que é posto lá. Inclusive, boa parte do direito de família, hoje,
o mais moderno está nas interpretações do Supremo Tribunal Federal com relação à Constituição, não com relação à legislação. A legislação ainda precisa avançar. Da mesma forma, o direito econômico, o CAD está ali previsto, né? Um direito financeiro, o próprio direito tributário, que a boa parte do direito tributário, ela é regida na Constituição, enquanto não é regida é por uma lei bem especial, que mexe com dinheiro, mexe com o Estado pegando o seu dinheiro, por lei complementar, que é uma lei mais difícil de passar. Então, já vai passar, passa por emenda constitucional. Então, hoje, o aluno, hoje sempre, o aluno que ele não domina o direito constitucional, que é o sistema, ele não vai conseguir dominar as técnicas, que são os direitos materiais específicos, entendeu? Então, ou ele tem uma visão de amplitude, ou ele vai ter uma visão de túnel limitada do direito. E aí, não passa em concurso público, não consegue veicular o direito da forma correta. Tá? Seria mais ou menos como... ser médico sem ter participado de nenhuma aula de anatomia. Perfeito, é isso. Portanto, se você é aluno de Direito, preste muito atenção nas palavras do professor Piau, Leandro Piau. O direito constitucional é a base de todo conhecimento jurídico. Todo operador de direito não conseguirá operá-lo sem ter um profundo e entusiasmado conhecimento sobre direito constitucional. Perfeito.